Olá pessoal, é o Homero de novo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Ser. Bem, para você que é fã de anime e principalmente de One Piece, provavelmente já deve ter ouvido falar do deus Enel, um personagem que tem o poder da eletricidade. E no vídeo de hoje, vamos falar a respeito dos seus poderes e como alguns deles, apesar de serem extremamente poderosos, ainda há aqueles que conseguem sobreviver, como por exemplo a uma descarga elétrica de 200 milhões de volts. Mas a questão é, será que esse poder tem algum sentido? Será mesmo possível sobreviver a um golpe elétrico dessa magnitude? E bom, se você é curioso como eu, já vai ligando aí seu cérebro no 220, pois começa agora mais um Pode Ser Analisa. Pode Ser Analisa, Enel e a eletricidade. E bem galera, o que falar desse personagem, o Senhor Enel, o auto-intitulado deus e que por possuir o poder da eletricidade, acabou tomando posse de praticamente toda a Skypiea. A fruta que ele consumiu foi a Goro Goro no Mi, que é a Akuma no Mi do tipo Logia, que permite ao usuário criar, controlar e transformar-se em eletricidade à vontade, fazendo o usuário de certa forma um relâmpago humano. A principal força da fruta, como acontece com outras frutas do tipo Logia, é que ela permite ao usuário produzir, controlar e também tornar-se o próprio elemento. Nesse caso, Enel é capaz de produzir, bem como também se tornar a eletricidade. Com isso em mente, Enel é capaz de atacar com o próprio raio. Ele também é capaz de regular a tensão da sua eletricidade com o máximo de 200 milhões de volts. E ele além disso é capaz de evitar ataques normais ao se transformar em um raio, permitindo que o ataque passe por ele e dessa forma Enel também consegue passar por matéria sólida, como ouro ou madeira, na forma de corrente elétrica, para fins de defesa ou de locomoção. Também tendo a capacidade de transformar-se em um raio que pode ter efeito adicional de eletrocutar um adversário. Esse usuário também é capaz de viajar a uma velocidade rápida de um relâmpago e chegar quase que instantaneamente a lugares distantes, transformando-se em pura eletricidade. A fruta também lhe permite dar início ao seu coração caso ele pare, ou seja, uma espécie de desfibrilação. Embora aparentemente ele seja o todo-poderoso, a sua fraqueza original é a borracha, uma vez que ela é um isolante natural. Essa fragilidade faz com que o portador da Gomu Gomu no Mi, o inimigo natural da fruta elétrica, que devido ao corpo da borracha não sofra com os ataques elétricos de Enel, que no caso todos nós sabemos e conhecemos que é o Luffy. Mas Enel também perdeu sua intangibilidade contra os ataques de Luffy, da mesma forma como Crocodile perdeu sua intangibilidade quando Luffy estava em contato com algum líquido. Não se sabe se outros isoladores podem produzir o efeito que Luffy tem sobre esse poder, mas Nami também foi capaz de desviar alguns dos raios de Enel com Clima Tect, embora Enel afirmou que ela não conseguiria fazê-lo por mais tempo se aumentasse o poder do raio. Mas, bem, depois de vermos todas essas características elétricas que Enel possui, tá na hora de saber, todas essas habilidades de Enel têm alguma base lógica? Bom, podemos dizer que algumas situações a respeito dos poderes do personagem
existem ideias bem fictícias, até pelo fato de ser um anime. Não me diga! Mas podemos aproveitar boa parte do conceito deste poder elétrico. Por exemplo, sabendo que o poder elétrico de Enel se assemelha muito ao de um raio, faz bastante sentido que ele tenda a alcançar tensões absurdas com seus golpes. Por exemplo, 1 milhão de volts, 10 milhões de volts, 20 milhões, 50, 100 e até mesmo 200 milhões. Caralho, o maluco é brabo. E bom, qual seria a voltagem de um raio? Não sei. A voltagem de um raio encontra-se na casa entre os 100 milhões a 1 bilhão de volts. Sua corrente é da ordem dos 300 mil amperes, ou seja, a mesma utilizada por 30 mil lâmpadas de 100 watts juntas, e em alguns raios a corrente pode chegar até mesmo 300 mil amperes, ou seja, não é pouca coisa não. Mas está bem próximo do DDP, ou tensão elétrica, que Enel consegue dissipar em seus golpes. E, bem, o que seria essa tensão elétrica? Bom, a tensão elétrica, ou diferencial de potencial elétrico, é a diferença de potencial entre dois pontos. A tensão elétrica também pode ser descrita como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Através da tensão elétrica, é possível explicar o movimento das cargas e geração da corrente elétrica, por causa do trabalho realizado pela força elétrica. Tá, mas e daí? Sabemos então que no mundo real existem mesmo tensões absurdamente altas geradas por raios. Mas como você explica os personagens que foram eletrocutados por cargas elétricas de Enel com valores absurdos e mesmo assim saíram vivos? Bem, daí entramos em outra questão, onde com base na lei de Ohm deveríamos avaliar a quantidade de tensão que foi aplicada sobre o corpo e descobrirmos o valor da resistência e da intensidade elétrica. A lei de Ohm usa basicamente essa fórmula aqui, U é igual a R vezes I. E bem, como se aplica isso? Bom, digamos que essa fórmula basicamente relaciona a tensão, resistência e a corrente elétrica, sendo que quanto maior a resistência, menor será a intensidade da corrente elétrica que passa pelo corpo. Tá, mas qual a diferença entre tensão e intensidade da corrente? Bom, a tensão, como já falamos antes, é basicamente a diferença de potencial elétrico entre os dois pontos, medido em volts. Quanto mais volts, mais energia pode fluir, mesmo que a intensidade da corrente, medida em amperes, seja a mesma. E enquanto a corrente? Bom, para explicar em forma de uma analogia, você pode imaginar que a tensão, ou seja, a voltagem, seja equivalente à espessura de um cano de água, e a corrente, ou amperagem, equivale à pressão da água. Ao aumentar a tensão, ou seja, a largura do cano, você pode fazer com que mais energia flua mantendo a mesma corrente e vice-versa. Entendeu? Sabia não? Mas o que isso tem a ver com os choques recebidos pelos personagens? Bem, aí chegamos a uma parte bem interessante. Quanto maior a tensão a que uma pessoa é submetida, maior a corrente elétrica que vai passar por ela. Assim, por exemplo, um choque de 220 volts é potencialmente mais perigoso que um de 110 volts. Por outro lado, o contato de uma pessoa com 13.800 volts, que é a tensão existente na maioria dos redes de postes elétricos que temos aí, é muito mais perigoso do que em 110 ou 220. No entanto, estudos de longa data indicam que voltagens superiores a 50 volts em pessoas não molhadas e superiores a 12 volts em pessoas imersas na água, piscinas, no mar, por exemplo, podem ser muito mais perigosas e até fatais, até pelo fato da água e do sal diminuírem a resistência do corpo. Bom, e durante o choque elétrico, o que tem mais importância? Bom, durante o choque, o que importa não é a voltagem, e sim a amperagem, que é a intensidade da corrente elétrica. Por exemplo, uma lâmpada de 100 watts passa, por exemplo, uma corrente de cerca de 900 mA, ou 0,9 A. Ao receber o choque, a pessoa funciona como uma ponte que transporta a corrente elétrica, já que o corpo humano é formado em grande parte por água e sal, que é um bom condutor de eletricidade. Além disso, o organismo é capaz de sentir uma corrente a partir de 1 mA. De 9 a 20 mA, além da dor, a pessoa perde parte do controle muscular e não consegue largar o condutor, e acima disso, os problemas passam a ser mais graves, podendo causar a morte. Uma corrente de 75 mA, por exemplo,
produz a contração muscular no pulmão, provocando deficiência no sistema respiratório, e acima de 75 mA, a descarga elétrica começa a interferir no coração, que também trabalha com mecanismo elétrico, provocando uma arritmia cardíaca. Papai, não disse que a eletricidade é perigosa? Ah, claro que sim, minha filha. Mas eu não sou tão burro. Eu desliguei a chave. Ah, mas não se preocupe, eu ligo de novo. Mas esses números podem variar. Se a corrente entrar pela mão e sair pelo pé da pessoa, o caminho que percorrerá é grande e também os danos causados serão grandes. E se percorrer apenas os dedos, por exemplo, provocará queimaduras, mas raramente a morte. As queimaduras acontecem porque o corpo funciona como a resistência do chuveiro, que transforma a energia elétrica em calor. Pessoas com as mãos calejadas e secas são muito menos afetadas por um choque elétrico do que pessoas com mãos finas e úmidas. Talvez isso justifique até o Zoro ter aguentado a descarga elétrica de Enel por mais de uma vez. A resistência elétrica do corpo da pessoa é fundamental na determinação da quantidade de corrente elétrica que irá passar por ela. Essa resistência é formada pela associação da pele, músculos, tecidos e líquidos do corpo, sendo dentre esses componentes a pele a principal barreira isolante que protege as pessoas contra os choques elétricos. No entanto, a composição química da pele e as demais partes mencionadas do corpo varia em função de fatores como pele seca, úmida ou molhada, grau de estresse da pessoa, calma ou nervosa, tipo de alimentação, idade da pessoa e etc. Como a alteração da composição química muda o grau de isolação que o corpo da pessoa provê para a passagem da corrente elétrica, afetando assim as consequências de um choque elétrico, como por exemplo, destes fatores, sabe que, em geral, mulheres são mais sensíveis aos choques elétricos do que os homens, bebês e pessoas idosas também são mais sensíveis do que pessoas em outras faixas de idade. Outro fator muito importante no choque elétrico é o caminho que a corrente elétrica percorre ao atravessar o organismo. A passagem da eletricidade diretamente pelo coração pode levar ao óbito, por parada cardíaca ou respiratória, decorrente de fibrilação ventricular. Se atravessar um órgão importante como o fígado ou rins, a corrente elétrica poderá queimá-los totalmente, provocando a morte por falência dos órgãos. Ao atravessar a pele, poderá provocar severas queimaduras de 2º e 3º grau, assim por diante. Bom, Homero, mas até aí tudo bem, a eletricidade funciona dessa maneira. Mas enquanto os personagens que sofrem uma descarga elétrica absurda de milhões de volts, que é a voltagem aproximadamente de um raio. É possível que uma pessoa que receba essa descarga elétrica ainda sobreviva? Bom, não é só apenas possível, como já aconteceu. Roy Cleveland Sullivan foi um guarda florestal dos Estados Unidos em Shenandoah National Park, na Virgínia, entre os anos de 1942 e 1977. Sullivan foi atingido não por um, nem por dois, mas por 7 diferentes ocasiões por raios, e sobreviveu a todas elas, o que rendeu a ele até o apelido de para-raio humano. Bom, então isso prova que não é apenas possível sobreviver à descarga elétrica de um raio que tem uma energia altíssima, como também prova que um raio, sim, pode cair mais de uma vez no mesmo lugar. Então podemos concluir que o episódio onde a tripulação do Luffy e os demais personagens enfrentam o Enel e levam a carga elétrica e mesmo assim sobrevivem para contar a história, não é algo tão absurdo assim. Claro que sendo da tripulação do Luffy, você aumenta a sua expectativa de vida absurdamente, mas ainda assim, eu prefiro ficar bem longe de descargas elétricas. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já deixa aquele seu like eletrizado aqui pra gente e descarrega sua energia aí no botão de inscreva-se se não for inscrito. E compartilhe essa corrente elétrica com seus amigos. Deixe aí também seus comentários para os próximos vídeos e sigam a gente nas nossas redes sociais. Instagram, TikTok, vai estar tudo aí na descrição. E é isso pessoal, fiquem ligados no Pode Ser. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus!